Glória a Deus, queridos. Não deixe passar essa unção de Deus que está aqui no nosso meio. Não perca a unção do Espírito Santo, a presença de Deus que está aqui no nosso meio. Aleluia. Eu quero que você, agora neste momento, senta no seu lugar aí e mantenha sua mente cativa à obediência do Espírito Santo. Quantos sentiram a presença do Senhor? Diga amém. Como é bom poder adorar o Senhor. Aleluia. Glórias damos ao nome do Senhor. Só Ele é digno de receber a honra, a glória e o louvor. Quantos foram cheios? Quantos podem levantar as suas mãos de verdade, cheios do Espírito Santo? Amém? Eu quero ser breve e a palavra que eu tenho para você aqui nessa noite, eu acredito que o culto do intensivão é um culto para nós nos aferramentarmos, sabe, daquilo que Deus tem para nós, sabe, para nós irmos munidos à nossa guerra, à nossa batalha do dia a dia. Então nós já fizemos a primeira parte, que foi adorar o Senhor. Amém? E eu quero começar essa ministração dizendo para você, lá em Oséias, no capítulo 4, no verso 6, um versículo tão conhecido de nós todos, que diz que o meu povo, Josafá, dizendo para o povo de Israel, o meu povo perece por falta de conhecimento. E às vezes nós temos ferramentas dentro da palavra de Deus, que devem ser usadas do dia a dia, e por muitas vezes, queridos, nós ficamos presos, nós ficamos com os nossos pés, como a pastora disse, amarrados nos nossos sentimentos, e o inimigo vai ganhando campo, e nós vamos nos esquecendo daquilo que aprendemos dentro da igreja. Mas sabe o que acontece, queridos? Às vezes nós escutamos, mas não ouvimos, não entendemos. E às vezes vamos ficando no dia a dia reféns de Satanás, sabendo que as armas que nós temos em Deus, 2 Coríntios no capítulo 10, no verso 4, diz que as nossas armas, elas não são carnais, elas são armas espirituais, e melhor, queridos, elas são poderosas em Deus. E sabe o que diz na sequência? Que elas são capazes de destruir fortalezas. Fortalezas. E você vai concordar comigo que uma fortaleza, nós estamos falando de algo muito bem estruturado, não se constrói de um dia para o outro. Concorda comigo? Amém, queridos? E o inimigo vai trabalhando dia após dia, construindo essas fortalezas dentro da nossa casa, dentro do nosso trabalho, dentro da nossa mente, e nos torna, por hora, por meses, durante muito tempo, reféns. Em contrapartida, a palavra diz que as nossas armas, as armas da nossa milícia não são carnais, mas são poderosas em Deus. O que eu entendo aqui, queridos, que elas estão disponíveis para aqueles que creem. Elas estão disponíveis para você. E às vezes não usamos e nos tornamos reféns dentro da casa de Deus. E o que eu quero trazer para você, muito breve, Deus, ele se manifestava no Velho Testamento, na lei, por três tipos de pessoas: o profeta, o sacerdote e o rei. E tinha pelo menos dois objetivos que Deus se comunicava com o povo através desses três tipos de pessoas. Primeiro, para se comunicar com o povo. Amém? Deus usava o profeta. E eu entendo aqui que Deus continua usando homens. Amém, queridos? Salvo em algumas situações especiais, como o que a Bíblia nos diz. Deus levantou um profeta chamado Balaão,
Né, Tiago? Nós comentamos sobre isso. E Balaão, ele foi desobediente. O que Deus fez? Deus usou o improvável. Deus usou uma mula para falar para ele: ó, você está indo por um caminho que não é a vontade de Deus, a não ser salvo por momentos especiais. Não queira ser você o profeta, Tiago, que Deus te levante e Deus fala para você ir lá para o norte e você vai para o sul e Deus tenha que levantar uma mula para falar contigo. Oh, Jesus! Amados, então o primeiro propósito, Deus se quer comunicar-se com o povo, com o seu povo. Então Deus usava o profeta. O sacerdote, aqui na figura do Velho Testamento, era aquele que oferecia o holocausto, era aquele que levava a oferta diante de Deus. Ele tinha uma figura toda especial, ele tinha esta autoridade espiritual para apresentar diante de Deus. Veja, querido, presta atenção. Você veio aqui nessa noite para se aferramentar da palavra. E a Bíblia diz aqui, eu quero confirmar este versículo, que as armas da nossa milícia, elas não são carnais. Elas são espirituais, porém poderosas do nosso Deus. Amém, queridos? Resumindo, o profeta é aquele que traz a vontade de Deus. É a voz de Deus para o povo. O sacerdote é aquele que leva. É aquele que era usado no Velho Testamento, no tempo da lei, para o serviço no tabernáculo e posteriormente no templo. Arão e a sua descendência foi designado por Deus para que ele fosse sacerdote, para que toda a sua geração pudesse ser levantado ali como sacerdotes no templo. E os reis eram aqueles homens que foram levantados por Deus de tempos em tempos para trazer governo, para trazer ordem. Amém? Glória a Deus, quantos estão entendendo? E queridos, o que me chama a atenção aqui, o grande lance, como diz os jovens, a grande revelação aqui, queridos, está em 1 Pedro, no capítulo 2, no verso 9. E você vai entender que é uma ferramenta poderosa nas tuas mãos. A Bíblia diz, lá no Velho Testamento, o que eu entendo aqui? Deus usava 3 tipos de pessoas, ok? 3 tipos de pessoas para falar com o povo, para estabelecer a sua obra, para se relacionar, para governar o povo. E aí no tempo da graça, estabelecido por Jesus na cruz do Calvário, nós vemos a palavra do Senhor dizendo que nós fomos feitos reis e sacerdotes na presença do Senhor. Entenda, querido, para Deus falar com você, e se você sair daqui, queridos, exercendo aquilo que você ouviu, o diabo não tem mais vez na tua vida, na tua família, na tua casa, no teu trabalho, porque a ferramenta está disponível nas tuas mãos. Nós precisamos somente exercer a nossa fé, usar essas ferramentas que Deus tem colocado à nossa disposição, à disposição do povo de Deus. E Abacuque 4:6 diz que nós perecemos porque não exercemos, amém? Por falta de conhecimento. E quando não conhecemos, consequentemente não exercemos. Glória a Deus. E Deus aqui em 1 Pedro, no capítulo 2, verso 9, no Novo Testamento, diz para você, para mim, para nós, que fomos feitos filhos de Deus, que nós somos sacerdotes reais. Sacerdotes reais. Não é qualquer sacerdócio, querido. Não é um sacerdócio comum. Real significa que você é filho do rei. Amém? Que você é filho do rei e você tem que exercer esse sacerdócio que está sobre a sua vida. A opção de governar ou não depende da sua posição. A opção de reinar ou não no ambiente que você está inserido depende da sua posição, do exercício da sua fé. Se você não exercitar, querido, é isso que acontece, nós ficamos reféns dentro da própria igreja. Aleluia. Então Deus, Ele passa a usar uma pessoa nessas 3 figuras. Então você, quando aceitou Jesus, você passou a ser o profeta desta geração.
o sacerdote dessa geração e aquele que deve reinar nesse tempo presente. Você tem essa missão, querido. Você tem essa missão. Saia daqui sabendo que você tem que exercer esses 3 ministérios. Eu digo ministério porque profeta é um ministério. E ser sacerdote, Tiago, não sei se você se lembra, pastora Márcia, Davi, ele exerceu um ministério duplo. Ele foi rei, em determinadas situações, nós lemos ontem em 2 Crônica, que Davi ofereceu sacrifício. E ao mesmo tempo ele se tornou um sacerdote. Ok? Quantos concordam comigo? Samuel era profeta. E ao mesmo tempo sacerdote. Quantos se lembram do que a Bíblia diz que Saul, ele não tinha essa autoridade dada por Deus e ele foi oferecer o sacrifício. O que aconteceu com ele? Ele perdeu o seu reinado. Mas eu e você, que estamos na presença de Deus, nós temos um ministério triplo na presença de Deus. Vire para o seu irmão que está ao seu lado, esse profeta, esse sacerdote, esse rei, diga para ele assim, ó: você tem autoridade, querido. Usa a autoridade que Deus te deu. Em nome de Jesus. Aleluia. Queridos, na prática nós temos que exercer o nosso chamado de profeta, sacerdote e rei em pelo menos 3 dimensões. Literalmente, em 3D. Amém? Em 3 dimensões, Tiago. É o famoso céu. Não é o céu, é o céu. O nosso limite é o céu. Amém? Glória a Deus. Primeiro, crer. Repita comigo, crer. Exercer o nosso sacerdócio, o nosso ministério de profeta e o nosso reinado aqui na terra. Depende do céu. Crer. Repita comigo, crer. Crer, obedecer e exercer. Ao contrário, né? Crer, exercer e obedecer. Veja, querido, crer no sentido de dar crédito, dar a devida honra ao profeta. E lembra que eu disse que Deus continua usando homens? Deus vai continuar usando homens, querido. O dia que você não der ouvidos ao profeta que tiver aqui, o homem comedorzinho de arroz e feijão, como a gente usa o termo, você vai deixar de comer o melhor da terra. Porque diz lá em 2 Crônicas, no capítulo 20, no verso 20, se nós crermos no profeta, nós estaremos seguros e vamos prosperar. Porque Deus usa homens para profetizar sobre a sua vida. Aqui no sentido de obedecer a palavra do pastor. E trazendo para mim e para você, no sentido de crer, é acreditar na unção que está sobre a sua vida. Quantos tomam posse? Levante a sua mão e diga assim: eu tomo posse. Você tem que crer que existe essa unção sobre a sua vida. E exercer o sacerdócio em todos os lugares. E aqui é muito sério. Esta palavra é um conjunto de assuntos que nós temos ouvido nesses dias na igreja. Aquilo que Deus tem ministrado no meu coração. Sabe, queridos, nós temos que aprender a ministrar, a exercer o sacerdócio que Deus colocou nas nossas mãos. O que eu entendo? Sacerdócio é uma autoridade espiritual. Deus te deu uma autoridade espiritual. E eu entendo que você tem que exercer essa autoridade espiritual em qualquer ambiente que você estiver. É muito sério. Nós temos que exercer o nosso sacerdócio lá na nossa casa. Amém? Lá no nosso trabalho. Aonde estivermos, nós temos que exercer o nosso sacerdócio. Sabe por quê? Se você exercer o seu sacerdócio, você vai ser algo semelhante ao sal, que vai dar sabor. A luz que vai romper as trevas, e você vai ser o bom perfume de Cristo. E nós temos falado aqui, queridos, que nós temos que sair para fora, que nós temos que anunciar o Evangelho, e exercer o nosso sacerdócio é dominar o ambiente no qual estamos inseridos,
E é muito sério, e eu digo isso com autoridade para vocês, porque se vocês não exercer o sacerdócio que Deus colocou na sua vida, o inimigo vai usar outras pessoas que vão exercer no seu lugar. E o ambiente no qual é sua responsabilidade de ser moldado, porque você é luz, você é sal, você é o bom perfume de Cristo. Se você não exercer, o ambiente vai ser dominado pelos demônios, por negligência nossa. É muito sério, queridos. Há muita inversão de valores. E Deus te trouxe aqui para te dar essa ferramenta, para te fazer lembrar. Talvez você, cansou de ouvir uma palavra como essa, mas Deus está te fazendo lembrar as armas que você tem na mão. Você é profeta, você é sacerdote. Deus te deu uma unção para que você possa reinar nesses dias, neste tempo. E o inimigo tem tentado nos paralisar de todas as formas. E não dá para ser passivo, queridos. A Bíblia diz para nós não usarmos com força ou com violência. Quando ela direciona para as pessoas, porque quem convence não é por força, não é por violência do nosso braço, mas é o Espírito Santo que convence. Mas quantas obras de Satanás, queridos, você tem que se levantar com autoridade e usar as armas que Deus colocou nas suas mãos. Não dá para ficar passivo, olhando o inimigo ganhando campo, te aprisionando em muitas áreas, colocando depressão na sua vida. Não dá para ficar passivo. Aleluia. Quando eu exerço o meu chamado, querido, eu transformo o ambiente ao meu redor. As trevas vão embora. Os demônios têm que fugir. Porque eu entendi que quando eu piso os meus pés, quando eu toco as minhas mãos, aonde a minha voz alcança, eu sou autoridade. Você é autoridade em nome de Jesus, querido. Não deixe o inimigo te enganar. Hoje é dia de você arregaçar as mangas. Querido, levantar sua mão de sacerdote, de profeta, e declarar em nome de Jesus que as coisas vão mudar na sua vida. Que o inimigo vai correr das áreas que ele tem aprisionado. E eu profetizo como profeta. O pastor até brincou, você que é o profeta dessa noite? E eu tomei posse, pastora. Como profeta, eu ministro sobre a sua vida e profetizo que cadeias cairão na sua vida, em nome de Jesus. Que fortalezas cairão, em nome de Jesus. Independe do tempo que Satanás demorou, construiu essa fortaleza na sua casa, na sua mente, no seu coração. Independe. Basta apenas uma posição e entendimento. Amém? Postura. Glória a Deus. E o obedecer. Quando eu obedeço a palavra, conclui o objetivo pela qual ela foi lançada. Amém? O céu, eu creio, eu exerço e eu obedeço. Você pode repetir comigo, queridos? Eu creio, eu exerço e eu obedeço. Se você ouvir a voz do profeta aqui em cima, querido, Deus vai te honrar. Amém? Quantas palavras, o Tiago é prova disso, o Tiago está cheio de Deus ali, o quanto que Deus tem feito na vida dele. E eu sei que Deus tem feito muito na vida de muitos irmãos aqui. Porque tem se posicionado. E o Tiago recebeu uma palavra profética vinda da pastora Márcia, do pastor Osório. E o Tiago obedeceu. E Deus está prosperando a vida do Tiago. O Tiago está trabalhando menos. Não é isso, Tiago? Está trabalhando menos. Está ganhando mais. E está descansando mais. É isso que Deus faz. Às vezes o pastor vai ser usado como profeta na sua vida. Aqui em cima nós temos que estar com os ouvidos atentos. Amém? Os ouvidos atentos para não apenas escutar, mas ouvir, entender. E se você crer, se você exercer, se você obedecer, Deus vai honrar a sua vida, querido.
Deus não vai usar um pedaço de pau, não vai usar um animal. Deus vai continuar usando o pastor, os seus líderes aqui para profetizar sobre a sua vida. E se você obedecer, meu amado, Deus vai te honrar. Deus vai abrir portas aonde não existe. Amém, querido? Glória a Deus, glória a Deus. É um assunto que a gente poderia falar aqui, né? Talvez por muito tempo, que chama a nossa atenção. E eu tenho todos os dias me esforçado para viver isso aqui, ó. Para exercer a minha fé, exercer o meu chamado. O inimigo tenta se levantar e falar que não, Satanás, aqui você não tem vez não, quem manda aqui sou eu. Eu tenho autoridade. Eu levanto as minhas mãos e falo, Satanás, sai daqui. O ambiente estava começando a ficar pesado e Deus transforma o ambiente. Tudo que estava dando errado a princípio, quando eu me levanto, sabe, Satanás pega as suas ferramentas e some da minha frente e Deus começa a mover tudo ao meu redor e as coisas começam a se encaixar. Quando eu vejo no final do dia, mais um dia de vitória o Senhor tem nos dado, tem me dado. É isso que o Senhor faz. Exerça o seu chamado de profeta, de sacerdote. E eu quero encerrar, querido, concluindo essa pequena ministração. Como eu disse no início, Deus te trouxe aqui para que você pudesse ser aferramentado. Para Deus trazer à sua memória que você tem armas que são poderosas em Deus. Saia daqui crendo nisso, querido. Exerça a sua fé. Mude a sua história. A sua história, o seu futuro depende da sua posição hoje. Hoje. Já. Amém? E alguns irmãos que eu tenho conversado, eu tenho passado isso para eles. Como profeta. Amém? Tome posse em nome de Jesus. Lá em Romanos, no capítulo 8, no verso 37, eu quero concluir. Profetizando mais um versículo muito conhecido, mas que às vezes passa diante dos nossos olhos e nós não absorvemos. Nós não entendemos, não deixamos entrar no nosso coração. O apóstolo Paulo dizendo, mas em todas as coisas somos mais do que vencedores. Por aquele que nos amou. Se você tentar entrar para dentro do versículo, você vai entender por que mais do que vencedores. Eu entendo que a parte de vencedor está ligada às coisas terrenas. Deus te chamou para ser vencedor aqui na terra. Em todas as situações, em todos os momentos, Deus te chamou para ser vencedor. E eu entendo aqui quando ele fala mais que vencedores, é porque, querido, nós estamos caminhando rumo à eternidade, Tiago. E lá nós seremos mais do que vencedores para toda a eternidade. Amém? Então Deus tem vitória para você nesse tempo. Deus tem vitória para a tua vida nesse tempo. E você tem que viver. Tem que exercer, tem que crer no profeta, sabe? E pastor Osório, Deus tem levantado o Senhor como profeta aqui. Deus tem levantado, pastora Márcia, o Senhor como profeta aqui neste lugar. E eu quero ser ousado e dizer para vocês dois, sabe? Como ancião da igreja. Nós aprendemos que o ancião não é aquele avançado de idade, mas aquele que tem um pouquinho mais de tempo de igreja, porque eu sou jovem, amém? Glória a Deus. Mas como ancião da igreja, eu quero ser ousado, pastor. Deus vai colocar palavras de profeta na boca de vocês, para ministrar para esse povo aqui. Amém? Deus vai colocar palavras de profecias para vocês entregarem. E vocês, nós, ovelhas do pasto, deste aprisco, se obedecermos, se crermos, se exercermos, Deus vai honrar as nossas vidas em tudo nesse tempo. Cadeias vão ser quebradas de muitos anos, prisões de muitos anos que você vem arrastando. E Satanás tem sugado as suas forças.
E Deus quer dar um basta em tudo isso. Deus quer trazer um novo tempo, um tempo de liberdade. Deus quer te tirar das prisões. Prisões emocionais. Quantos estão presos emocionalmente falando, pastor? Quantos não conseguem reagir, não conseguem orar, não conseguem ler a palavra de Deus? E se não lê a palavra, não aprende, fica preso. Fica preso porque não desenvolve as armas que estão disponíveis aqui na palavra de Deus para nós. Não desenvolve. Não existe outro meio. E o inimigo tem prendido os seus pés quando você vai ler a palavra de Deus. Mas hoje dê um basta, querido, porque as armas estão na palavra. Você tem que entender, elas se discernem espiritualmente, elas são espirituais, são poderosas em Deus, e o inimigo não quer que você as conheça, muito menos que você as pratique no dia a dia, muito menos. E Deus tem levantado um tempo novo, eu creio, eu quero profetizar sobre a sua vida. Deus tem levantado um tempo novo, eu gostaria que você se levantasse nesta hora. Aleluia! Louvado seja o nosso Deus, e que você glorificasse a Deus junto comigo aqui neste lugar, porque Ele é Deus. E Ele tem quebrado fortalezas, Ele tem destruído fortalezas mentais. Porque às vezes você olha para dentro de você e fala, eu não consigo. Isso tornou um tabu dentro de você. E você acreditou nisso. Satanás mentiu para você e você acreditou nisso. Você pode, querido, ir muito mais além do que você imagina. Porque você tem o melhor ajudador, que é o Espírito Santo, que intercede por você com gemidos inexprimíveis. O seu amigo de todas as horas, o Espírito de Deus. Em nome de Jesus, levante a sua mão bem alto, querido. Na medida em que você for tomando posse, você vai fechando a sua mão e diga para dentro da sua alma, eu tomo posse em nome de Jesus. Senhor, eu profetizo quebra de grilhões nesta noite. Em nome de Jesus, ó Deus, como profeta dessa noite, Senhor, eu profetizo que todas as cadeias que prendiam os meus irmãos na vida financeira caiam por terra em nome de Jesus. As prisões emocionais, nós declaramos em nome de Jesus que caiam por terra nesta noite. As fortalezas emocionais, nós declaramos que caiam por terra nesta noite. Os complexos, as enfermidades no corpo, na alma, nós declaramos em nome de Jesus que caiam por terra nesta noite. Porque onde está o Espírito Santo de Deus, a liberdade a mover de Deus. E nós declaramos em nome de Jesus, um povo aferramentado, um povo profético, um povo que exerça o sacerdócio real, aleluia, um povo que reine nesses dias. Nós declaramos em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus, aquilo que está enrolado na vida do meu irmão. Senhor, em nome de Jesus, providencia meios, porque aos olhos dele, Senhor, parece impossível, mas o Senhor abre porta onde não existe. O Senhor provê, ó Deus, o alimento onde não existe, o alimento, ó Senhor, no deserto, o Senhor provê. E por isso, meu Deus, em nome de Jesus, eu profetizo sobre a vida dos teus servos, sobre a vida da igreja. Aleluia! Se você tomar posse, glorifica a Deus junto comigo, igreja. Glorifica Ele junto comigo. Ei, louvado seja o nome do Senhor Jesus. Nesta noite, louvado seja o nome do Senhor Jesus. Aleluia.